dia, alunos do EMIL. Eu sou a Gelciane. Eu sou o Lucas, da turma 101. Então, hoje vamos entrevistar o professor Luiz Etevaldo, mais conhecido como TT, da matéria de Filosofia e História. A nossa entrevista está relacionada ao trabalho da matéria Cultura e Tecnologias Digitais, da professora Jéssica de Sá. O tema da entrevista vai ser sobre ética e interatividade nas redes. Agora a gente vai explicar um pouquinho sobre o que é. A ética é um conjunto de decisões e ações sociais que afetam as pessoas na relação com outros indivíduos. Ela pode causar danos ao prejudicar os interesses alheios. Em contrapartida, gera ganhos ao beneficiar alguém. O senso comum, em geral, confunde ética com moral, enquanto o primeiro termo remete à disciplina teórica, ou à descrição de valores internos. O segundo é descrito como um sistema de normas que gera o comportamento social. A interação social é um conceito que determina as relações sociais desenvolvidas pelos indivíduos e grupos sociais. Trata-se de uma condição indispensável para o desenvolvimento e constituição das sociedades. Por meio dos processos interativos, o ser humano se transforma num sujeito social. Depois da nossa leve explicação sobre ética e interatividade, iremos fazer algumas perguntas ao Etevaldo. O Etevaldo agora se apresenta. Pode se apresentar. Pode se apresentar. Bom dia, sou o professor Luiz Etevaldo, da área de Ciências Humanas, trabalho com História, Geografia, Sociologia, Filosofia, todas as áreas humanas. Agora a gente vai fazer a primeira pergunta, o que é a razão ética para você? A ética é uma palavra do ethos, do antigo grego, que significa o modo de ser de uma pessoa, né? O caráter dessa pessoa, como essa pessoa se comporta na sociedade. Como você fez na introdução, a ética e moral, elas andam juntas, né? À medida que a moral é aquilo que está estabelecido na sociedade e que há um certo consenso para que as pessoas se orientem por aquelas condutas. E a ética é aquilo que está sempre, de certa forma, cutucando a moral para saber se tem sentido aqueles modos de ser, aquela cultura existente. A ética é a reflexão sobre a nossa conduta na sociedade. Sempre que a gente fica se perguntando, será que isso é correto? Será que não é? O que eu devo mudar? O que eu não devo? Será que eu agi dentro de uma lógica que tem sentido? E isso pode ser entendido como uma ética, né? A ética é refletir sobre os comportamentos das pessoas, né? A ética é o que regula as nossas relações, né? A ética, a falta de ética pode causar um problema social, né? Um problema de relacionamento e pode, né, levar as pessoas a agirem irracionalmente, né? A razão ética, o que é? É você usar o conhecimento num sentido positivo, porque o conhecimento é um instrumento, você pode usar para dele no sentido positivo ou negativo. O que faz você usar o conhecimento no sentido positivo é a ética, né? Essa reflexão que você faz, sempre você está se vigiando para tentar ser uma pessoa que desenvolva uma comunicação, que tenha um comportamento adequado ao seu tempo, né? Então a ética, ela age sobre a moral. A moral muda de tempo, algumas coisas da moral elas mudam ao longo dos tempos. Quem é que promove essa mudança? É a reflexão ética, né? Esse pensar sobre o caráter das pessoas, né? Então, vamos para a segunda pergunta. O que é Racionalização. antiética? Bem, o antiético é exatamente aquilo que foge de um comportamento adequado de acordo com a moral existente, né? É aquilo que as pessoas fazem
às vezes elas sabem que estão fazendo errado, mas elas fazem, têm certas atitudes, né? O antiético é você não observar, por exemplo, regras que você sabe que elas existem, mas você tenta burlar essas regras. Por exemplo, você chega na fila da merenda, tem 15 alunos na fila, você olha e diz assim, mas tem muita gente aqui. Eu vou lá no meu colega que está no segundo lugar lá e vou conversar com ele para ele deixar eu entrar na frente dele ali, coisa. Então, a atitude antiética é você burlar, né, as regras. Você, às vezes, sabe que tem um determinado... com a combinação das pessoas, mas você faz... Você não é um fazer ignorante, mas é um fazer, às vezes, consciente. Então, o antiético, às vezes, ele é um sujeito extremamente racional, né? Essas pessoas que dão os golpes, às vezes são pessoas extremamente racionais, inteligentes pra caramba, mas elas continuam dando os golpes nos outros, né? Tirando o dinheiro dos outros, fazendo coisas que elas sabem que é errado. Então, o antiético é você ter uma atitude sabendo que aquilo é prejudicial, que não é aceito pela sociedade, mas ela faz porque, às vezes, o racional o cálculo dela, né, por exemplo, de ganhar dinheiro, é muito maior do que a moral. Ela não está preocupada com a moral. O antiético é uma pessoa despreocupada com a moral. Ele sabe que a sociedade não aprova a atitude dele, mas ele faz porque ele está pensando nele, ele não está pensando nos outros, né? É uma atitude individualista, egocêntrica, né? É como se ele usasse disso para beneficiar ele mesmo, né? Exatamente. Ele não está preocupado com a empatia, com a solidariedade. Se vai prejudicar o outro lá, de dar o golpe, de tirar o dinheiro do outro lá, fazer o dinheiro, ele está preocupado que ele vai ter o resultado. Então, aí aquilo que eu digo, o conhecimento, quando ele não é provido de ética, né, quando ele é antiético, ele é extremamente perigoso, porque as pessoas usam o conhecimento para se beneficiar sem a preocupação com a moral, com o outro, com aquilo que o outro vai sentir. São pessoas desprovidas de sentimento, né? Elas são só apenas pessoas calculistas, ou seja, eu tenho um objetivo e eu vou fazer de tudo para eu atingir esse objetivo. Não interessa se, a partir do momento que ele atingir o objetivo, se ele vai deixar alguém triste, né, em situação complicada e tal, mas ele quer satisfazer os desejos dele, né? Isso mesmo. Qual a importância da internet para a sociedade? A internet é um instrumento extremamente importante. Qual é a importância da internet para a sociedade? A internet é um instrumento, né, criado pelo ser humano muito importante para a busca de informações, a circulação de informações. Hoje, praticamente tudo que você precisa tirar dúvidas, você encontra na internet, né? Até para consertar um eletrodoméstico, eles têm algumas dicas como é que pode proceder. E no sentido de busca do conhecimento sobre determinado assunto que você esteja estudando, né? Antigamente se ficava procurando as antigas Barças nas bibliotecas, às vezes conteúdo ultrapassado. Hoje em dia você pode acessar aos textos, às produções, né, das mais recentes. Então a internet ela permite a comunicação, seja entre as pessoas, entre as empresas, entre os órgãos públicos, a ligação, né, que a expressão de internet significa a rede de mundial de comunicação, né? Então o mundo contemporâneo, toda a globalização,
no sentido econômico, social, político, se dá graças à invenção e os avanços da internet. No entanto, a internet, como eu disse no início, é um instrumento, é a mesma coisa do conhecimento, ela é um instrumento que pode ser usada para o bem ou para o mal. Muitas pessoas usam a internet para fazer o mal, para ter práticas sociais, para enganar as pessoas, para dar golpe. Então a internet, ela depende para que você está usando ela. E hoje em dia o uso excessivo da internet, já estão surgindo estudos que eles causam doenças psíquicas, a afloração da depressão, da ansiedade, de fobias, e já estão aparecendo esses estudos, né? São recentes, porque a internet, o uso social por uma geração desde pequeno, com crianças de 2 anos, aí já estão usando a internet. Então o excesso de uso da internet, já existem estudos que pode prejudicar a estrutura psíquica de uma pessoa. Então ela depende, né? Tudo tem um controle, um saber usar, né? E, por exemplo, na sala de aula, a internet, ela pode ser positiva à medida que busca aquelas pesquisas síntese, busca de conteúdo, como pode ser prejudicial quando ela é usada para distrair as pessoas. As pessoas estão na aula, parece que estão na aula, mas estão se comunicando com o mundo lá fora e tal. Isso depende como é que você vai usar a internet, né? Então, ela é positiva e, ao mesmo tempo, pode ser algo prejudicial para a saúde ou para as relações sociais, porque através da internet também se pode disseminar ódio, né? Combinar, às vezes, ataques, depende da situação que você está vivendo e qual é o objetivo do uso desse instrumento. Então, vamos para a quarta pergunta. Que tipo de transformações as interações humanas sofreram com a chegada da internet? A internet, ela facilita a comunicação entre as pessoas, mas ela também cria um problema no sentido de, às vezes, as pessoas estão dentro de casa, estão se comunicando com o mundo lá fora, e entre elas não há uma comunicação, né? Então isso, no âmbito das relações das pessoas mais próximas, pode causar essas diferenças, assim, o conversar entre as pessoas, que era comum antes da internet, isso se perdeu. Isso pode, com o tempo, a gente perceber que isso é um problema social da formação da psicológica das pessoas, né? Então, ela, às vezes se diz assim, a pessoa está ligada às redes sociais, falando com várias pessoas, e às vezes ela não fala com o pai não fala com o filho, a mãe não fala com o filho, o casal não se comunicam e tal. Por quê? Porque às vezes estão envolvidas nisso aí. Às vezes pessoas sentam na mesa de um restaurante, de um lado no casal, de namorados sentam na mesa, ele pega o celular, ela pega o celular e ali fica esperando o que pediram lá, pizza lá, né, que vão pedir no restaurante, e ainda não se dão, não há uma comunicação muitas vezes. Então ela pode mudar nesse sentido, né? E também de acesso a informações às vezes inadequadas, por exemplo, para uma criança, né? Se deixar uma criança com a internet liberada para ela, ela pode acessar conteúdos que não são adequados para a sua idade. Não, e às vezes os pais, para que se libera, quando o filho está usando a internet, está quietinho lá no canto dele, às vezes ele não tem nem noção do que esse filho está acessando. Então ela muda, né,
conteúdos que se aprendia ao longo de uma geração da adolescência, às vezes estão acessando lá na infância, lá com 4, 5 anos. E às vezes é naquele momento que eles ainda não estão preparados social, psicologicamente, para entender que ele pode acelerar certos processos culturais que pode ser prejudicial para o desenvolvimento da pessoa, né? Então a internet ela muda nesse sentido, no sentido de que você pode ser bombardeado por culturas às vezes violentas, né? Pode ser e tem um lado positivo do que você também pode estar mais informado que certos assuntos que um adolescente não quer conversar com o pai e com a mãe por timidez e tal, porque não existe um ambiente propício para aquilo. Ele pode ir lá e tirar dúvida, né, sobre certas questões relacionadas ao seu tempo da sua geração, assim, de dúvidas, né? Então ela não tem como a sociedade dizer assim que não é impactada pela internet. Muitas coisas a gente nem sabe ainda, porque em termos de estudo a internet ela é nova. Algo que chegou, popularizou de todas as pessoas praticamente ter acesso, não faz muito tempo. Os estudos agora que estão começando a perceber o que a internet, o que as redes sociais pode interferir. Mas a gente já tem alguma noção de que muda muito, e muda algumas coisas no sentido positivo e outras no sentido negativo. Errei. Agora vamos para a última pergunta. Discorra sobre o jeitinho brasileiro e seu impacto na moral. O jeitinho brasileiro deve ser aquilo que, no primeiro momento, não é possível alguém ser atendido à sua solicitação, e daqui a pouco se dá um jeito e acaba atendendo a pessoa. Então tem dois sentidos, tem o positivo e o negativo também. Tem o sentido positivo da solidariedade, da empatia, às vezes levar em consideração uma solicitação de uma pessoa que precisa de algo. Vamos dar um exemplo. Chega uma mãe aqui na escola e pede vaga para o seu filho, que mora aqui perto, tal, e a escola, em princípio, está com a sala já, as turmas completas e tal, mas ouve a mãe a necessidade dela e tal, e dá um jeito de colocar mais um aluno naquela turma para atender, favorecer a mãe. Então, deu um jeitinho, né, que em princípio não era possível e tal. Só que esse jeitinho pode ir para o lado negativo do sentido de esse jeitinho prejudicou alguém. Aí, no momento que ele prejudicou alguém, que, por exemplo, uma outra mãe, antes desta mãe que eu falei antes, já teve aqui e eles disseram que não tinha vaga para o aluno, e aí a segunda mãe veio e conseguiu a vaga. Aí a primeira mãe foi prejudicada. Daí o jeitinho brasileiro, quando ele burla as leis, as regras, aí ele se torna algo negativo, né? Porque daí alguns são atendidos e outros não são atendidos. Nós temos essa característica. O Roberto da Mata, um antropólogo, ele trabalha esse assunto da questão do brasileiro, que desde o tempo da escravidão, que o escravo, né, quando precisava de alguma coisa, sempre se dizia assim: fala com o senhor ou fala com o seu capitão do mato, que ele pode te atender. Depois viemos para a fase do coronelismo. O coronel, né, alguém precisava de algo, se dizia assim: fala com o coronel, quem sabe ele pode resolver isso para ti. Depois viemos durante as ditaduras,
que os políticos ditadores e que não é possível tal, mas se tu falar com o chefe político tal, ele pode resolver. Isso vai criando, né, uma cultura do que as pessoas vão aprendendo a procurar alguém para dar um jeitinho para resolver as coisas. E isso vai já criou uma cultura, né, do jeitinho brasileiro, né, de que não é, no primeiro momento não consegue, mas se tu falar com o fulano, pode conseguir. Por exemplo, você foi no SUS, tem um exame para fazer, tem 15 pessoas à sua frente, você é o 16º, mas você fala com a secretária de saúde, ou fala com o vereador, ou fala com o prefeito, e ele vai lá e coloca você naquele dia que você precisa para fazer o exame. Esse é o jeitinho brasileiro prejudicial, antiético, que nós temos que, né, e trabalhar para que ele não permaneça na nossa cultura, né? Nós temos que trabalhar com regras, que a sociedade democrática funciona com regras. Então, é obedecer às regras. E isto é uma questão da reflexão ética que a gente aprende, mas precisa ser pensado. Exatamente isso que vocês estão fazendo na sala de aula, trazendo essas questões para o debate para que as futuras gerações, a geração de vocês, seja diferente das anteriores. E assim se encerra a nossa entrevista com o professor Luiz Etevaldo. Agradecemos por você conseguir tirar um tempo para o nosso trabalho. Tchau, obrigado. Obrigada. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema, que é um tema extremamente importante para o estudante, e vocês trazer esses assuntos para o debate né, motivo de aplausos e tal. Né? Nós só vamos ter uma sociedade melhor amanhã se a gente começar a agir, né? Fazer a reflexão ética, nos perguntar a todo momento o que é correto, o que não é correto, o que tem sentido, o que não tem sentido, o que nós precisamos transformar nas nossas relações, no nosso caráter. Muito obrigado pela oportunidade. Até uma próxima rodada de debate, de conversa sobre esses temas extremamente importantes na formação dos alunos da educação básica.